Olá, meu nome é Natália e o meu grupo vai falar sobre enunciados, enunciação e os gêneros de discurso no desenvolvimento das aulas de ciências, como que todas essas temáticas estão envolvidas no desenvolvimento das aulas. Todas as atividades humanas, por mais variadas que sejam, sempre estão relacionadas com a utilização da língua. A língua se mostra como uma excelente ferramenta para a realização de todas as atividades, ou seja, nós utilizamos a língua em diversos âmbitos e em diversas esferas. Os modos dessa utilização são tão variados como as próprias áreas da atividade humana. A utilização da língua, ela se efetua em forma de enunciados, sejam enunciados orais como escritos, que elas partem de diferentes integrantes de diversas áreas existentes das atividades humanas. Então, esses enunciados, eles também são bem variados. E afinal, o que são realmente os enunciados? Os enunciados, eles são acontecimentos discursivos, tudo que envolve ali o diálogo, tudo que envolve a comunicação. E são unidades de comunicação e interação dos sujeitos. São unidades que se apresentam mesmo ali para que os indivíduos se interajam e se comuniquem. Os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades distintas de cada esfera, ou seja, em diferentes áreas, em diferentes âmbitos, eles são utilizados com uma finalidade e em cada âmbito é utilizado de uma forma específica. Por exemplo, nas escolas, em que os enunciados são utilizados com uma finalidade. Já em uma roda de amigos, o enunciado, a língua, já é utilizada com uma outra função. Então, os enunciados mudam de acordo com as condições, e com finalidades distintas. Sendo assim, os enunciados, eles possuem um conteúdo e um estilo verbal específico, dependendo da esfera em que ele está relacionado. Cada âmbito de utilização da língua elabora o seu tipo relativamente estáveis de enunciado. Essa utilização da língua e os seus tipos diferentes são denominados de gêneros de discurso. Os gêneros de discurso são formas de comunicação da sociedade e podem se apresentar de forma oral ou de forma escrita. Podem ser também classificados de acordo com o seu uso interacional. Então, eles são classificados de acordo com a forma que ele vai ser utilizado, que esse gênero vai ser utilizado. E os textos pertencentes a um gênero é que possibilitam os discursos de um campo ou de uma esfera social. Ou seja, os textos ali pertencentes àquela esfera possibilitam o discurso, ali dentro daquele campo social. Os gêneros de discurso também apresentam uma grande riqueza e uma grande variedade, ou seja, os gêneros de discurso são infinitos, porque as atividades humanas são inesgotáveis. Existem diversas atividades humanas e cada uma delas possui um gênero de discurso específico. E esse gênero de discurso se comporta dependendo do repertório ali em que ele se encontra. O gênero de discurso, ele se amplia também à medida em que a sociedade se desenvolve e fica mais complexa. Ele pode mudar de acordo com que a sociedade muda. E se a sociedade sofre desenvolvimentos, os gêneros de discurso também mudam juntamente com a sociedade. Então, os gêneros de discurso se transformam, se ampliam e se diferenciam devido às diversas mudanças sociais existentes. Sendo assim, são um fenômeno social que é dotado de grande riqueza e de grande diversidade, pelo fato de que a sociedade ela muda muito. Então, de acordo com essas mudanças, os gêneros também vão mudando e vão se adaptando. Então, eles vão se diferenciando realmente, de acordo com todas as diversidades existentes. E eles não podem ser contados quantitativamente, pelo fato de que as atividades humanas são também inúmeras. Eles se adaptam com o passar dos tempos, de acordo com o uso da linguagem. Então, de acordo ali com que a linguagem é utilizada, o gênero vai se adaptar àquela situação. E também de acordo com a necessidade da sociedade. Em cada século e em cada década, a sociedade tem uma necessidade diferente. Então, o gênero do discurso vai se adaptando ali também àquela necessidade específica. Como exemplo, são as cartas, que antigamente eram muito usadas, há décadas e anos e séculos atrás. Então, eram muito utilizadas como um meio de comunicação. Porém, nós podemos perceber
que hoje em dia já não se utiliza muito mais as cartas. Hoje em dia os meios de comunicação são modernos, ou seja, o gênero do discurso se adaptou ao século em que nós estamos vivendo. A carta, ela é um gênero textual de correspondência e ela visa, assim, estabelecer uma comunicação entre os indivíduos. Era muito utilizada mesmo para a interação ali dos sujeitos, né, nos séculos passados, porque naquelas épocas não existiam outros meios de comunicação além das cartas. Sendo assim, os gêneros do discurso são classificados e divididos em gênero do discurso primário e secundário. Como que o gênero de discurso primário se comporta? Ele geralmente ocorre em situações cotidianas, né? No dia a dia mesmo, de forma espontânea, informal, e não são elaborados, né? Esses gêneros não são muitas vezes elaborados. Então, ali no diálogo entre os familiares, entre amigos, já são considerados mesmo gênero do discurso primário, em que não há muita elaboração mesmo para que aquele diálogo ocorra. E já ocorre também de uma forma espontânea mesmo e informal. E são exemplos de gêneros primários a carta, o bilhete e o diálogo cotidiano, né? E os meios também de comunicação moderno. Então, a carta é um tipo de gênero primário, por mais que não esteja utilizado tanto hoje em dia. O bilhete, o diálogo cotidiano entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre também muitas vezes alunos e professores. Então, assim, esse gênero de discurso, ele é muito utilizado mesmo todos os dias. E também nos meios de comunicação modernos, né? Por exemplo, o WhatsApp, né? Que são as redes sociais existentes hoje para comunicação, para facilitar a comunicação. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Então, são todos considerados e classificados como gêneros primários. Já o gênero do discurso secundário são situações comunicativas mais elaboradas, ou seja, não acontece de forma imediata, requer uma elaboração, uma preparação mesmo para que aquele discurso ocorra, para que aquele diálogo ocorra, e aparece em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente mais culta. Por exemplo, no âmbito político, em um debate político, em uma palestra, em uma aula de um professor. Então, são realmente diálogos e discursos elaborados, que não ocorrem de uma forma espontânea. E a linguagem utilizada é considerada também mais culta, pelo fato de que requer uma elaboração e que geralmente são em ambientes que requer mesmo um posicionamento formal. E os gêneros de discurso secundários estão presentes no discurso científico, sociopolítico, artístico e teatral. Então, são utilizados mesmo em ambientes formais, em aulas, na política, no meio artístico, né? Em ambientes de trabalho também, em que são utilizadas uma linguagem realmente formal e mais preparada. De acordo com o filósofo Bakhtin, que é um filósofo que definiu todas essas temáticas que até então eu tenho falado, para ele, os gêneros secundários são formados a partir de reelaborações dos primários. O que quer dizer isso? Os gêneros secundários, eles se formam e se reestruturam de acordo com aquele gênero primário, de acordo com aquela conversa informal e imediata. Como exemplo, o diálogo cotidiano relatado em um romance, que perde o seu caráter imediato. Então, aquele diálogo que é espontâneo, que é informal, ele perde ali seu caráter imediato e se incorpora em sua forma as características do universo narrativo. Então, aquele diálogo ali do gênero de discurso primário, ele passa a ser secundário, pelo fato de que ele era ali espontâneo, um diálogo espontâneo, e se incorporou na literatura como um gênero secundário, porque já foi elaborado, já foi pensado e já foi todo estruturado realmente. E agora nós vamos falar um pouco de como o gênero do discurso se relaciona mesmo com as aulas de ciência. E dando seguimento ao que a Natália abordou anteriormente, que são os gêneros discursivos na visão de Michael Bakhtin, ele aborda da seguinte forma, que a classificação dos gêneros discursivos ele se divide entre duas etapas, de duas formas, que é o gênero discursivo primário, onde será uma abordagem mais clássica, mais simples, voltada para uma conversa de cotidiano, por exemplo, um diálogo do dia a dia, onde não terá termo técnico, nome científico, será uma abordagem mais simples, um diálogo mais simples, que você pode ter com seu professor, para que ele possa explicar para você de uma forma com que seja prática, voltada para a sua realidade. E na abordagem secundária, o termo começa a ficar mais complexo,
onde a abordagem ela se torna mais técnica, onde tem uma opinião com um teórico embasamento. Nomes científicos como artigos, textos, termos mais técnicos, com termos mais técnicos. Redações escolares, por exemplo, onde tem uma forma que você vai desenvolver a sua discussão. E para ficar simples a compreensão dessas duas classificações, a gente pode abordar da seguinte forma. O primário como uma abordagem de, por exemplo, da fecundação das plantas, do processo de polinização das abelhas, que a abelha acaba tendo contato com o grão de pólen no processo de coleta de néctar e acaba fecundando as plantas que ela visita. E, num termo mais técnico que a abordagem secundária, a gente pode falar que, por exemplo, a abelha Apis mellifera, ela acaba polinizando árvores de aroeira através do processo de coleta de néctar. Ela acaba coletando esse néctar nas patas traseiras e acaba tendo contato com os órgãos reprodutores dessa planta e acaba fecundando essas plantas que ela acaba visitando. Para dar uma aula de ciências ou de qualquer outro tipo de matéria, essas coisas, o professor tem que saber assim, identificar mesmo, né, o nível de entendimento dos alunos, o nível assim, que os alunos vão conseguir entender. Para isso, o professor tem que analisar as mais dificuldades dos alunos, que servirá de base, né, para ele elaborar um plano de aula assim, que vai dar certo para ele, que vai dar certo para ele trabalhar com aquela determinada turma. O planejamento de um plano de aula, ele tem assim, alguns tópicos. O primeiro tópico você vai começar fazendo o quê? Você vai ter que começar fazendo refletir, né, sobre aquele público-alvo, assim, aquela turma, o público daquela turma. Você vai ter que abordar, né, estratégias que possam ser assim, mais direcionadas para aqueles determinados alunos. O que funciona em uma turma não quer dizer que vai funcionar em outra. Então, o professor ele tem mesmo que focar assim, no entendimento do aluno daquela determinada turma. O segundo módulo é a escolha do tema, o tema que o professor vai trabalhar. Então, a partir daquele tema ali, o professor vai, né, fazer um planejamento para ele abordar aquela matéria. O terceiro tópico é o objetivo que ele quer alcançar, né, o que ele quer que o aluno aprenda, quais as coisas específicas assim, que ele vai focar. Um exemplo é numa aula de células. O professor ele quer que no final da aula o aluno saiba diferenciar uma célula animal e uma célula vegetal. Para isso, o professor vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que mostrar a diferença. Ele pode levar um microscópio com lâminas para os alunos verem a diferença de uma célula, pode mostrar imagens, né? A metodologia ela é sim, essencial no plano de aula, porque é a linguagem que o professor vai transmitir para o aluno, é como ele vai fazer que o aluno pegue aquilo que ele quer ensinar, né? Que o aluno consiga entender. E a gente tem a metodologia aula expositiva, né? Que é aquela aula que o professor fala, o aluno escuta. Temos a aula expositiva dialogada, que é aquela aula que o professor interage mais com o aluno, que ele deixa o aluno falar, que ele faz perguntas. Temos também a aprendizagem baseada em pesquisa. O professor ele vai levar o tema, vai pedir que os alunos pesquisem, né? Que tragam reportagens de jornais, de revistas, que eles acharam na internet. Temos também debate. Mas, assim, uma das coisas mais importantes para um plano de aula é a metodologia. A partir dessa metodologia que ele usou nas turmas, ele vai saber, na avaliação, se o jeito que ele está usando aquela metodologia, aquela linguagem, se a partir daí os alunos entenderam. Então, assim, é muito... O plano de aula, assim, a maneira de montar um plano de aula é tudo uma junção. Então, a gente vê que para a gente entender se a metodologia deu certo, a gente precisa da avaliação. Para fazer a metodologia dar certo, você precisa analisar, né, o tipo de aluno, o tipo da turma, né, que você está trabalhando. Então, assim, um plano de aula ele é todo um conjunto, né, trabalhado por inteiro. Tem tópicos, mas os tópicos se unem e se transformam ali num plano mesmo. Então, é assim que a gente utiliza para um aprendizado, né, na área de ciências e de qualquer outro tipo de... Pode ser na matemática, no português. Essa é a maneira que o professor deve usar para transmitir o conhecimento para os alunos.